Olá pessoal, eu sou a Maria do blog Pétalas de Liberdade. Talvez vocês se lembrem que eu fiz uma meta de leitura para maio com 11 livros e depois ainda acrescentei mais alguns para a maratona literária de outono. Nesse vídeo eu vou contar para vocês quais livros eu consegui ler. Antes disso, eu queria dizer para vocês que não se assustem se me virem respondendo comentários deixados há 2 meses atrás, mas é que os últimos tempos têm sido muito corridos e só agora eu tô conseguindo responder comentários de antes do Veda ainda. Essa falta de tempo, digamos assim, não afeta as minhas leituras porque normalmente eu leio à noite no horário em que eu não teria como fazer outra coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui os livros que eu li. Eu quero destacar que a maioria são livros finos e que para ler todos eles eu não li mais rápido. O que eu fiz esse mês foi ler por mais tempo e dormir um pouquinho mais tarde, deixar de fazer outras coisas pela leitura. Depois que eu gravei aquele vídeo de metas para maio, eu somei mais ou menos o número de páginas de cada livro, dividi pelo número de dias do mês e vi que para completar a meta eu precisava ler apenas cerca de 60 páginas por dia. Então foi uma meta bem possível. Então vamos começar com o primeiro livro, que é Grana Torpe, de contos do Felipe Frazzi, publicado pela Leira Editorial. Esse livro aqui dá para ler em poucas horas. Ele traz contos sobre o lado podre da sociedade, digamos assim, sobre pessoas dispostas a tudo por causa do dinheiro, sobre vidas destruídas, vinganças, coisas desse tipo. E no final, essas histórias se interligam, e isso é o que torna o livro sensacional. O segundo livro que eu li em maio foi Ligue-me Amanhã, da Luna Bravin, publicação da BES, também é um livro fininho. Ele fala sobre uma garota que mudou a vida dela toda para ficar nos Estados Unidos com um namorado e descobre no dia do casamento que ele fugiu com uma amante. Então ela volta para o Brasil para tentar retomar a vida dela, para tentar arrumar um novo emprego, reencontrar os amigos, mas essa tentativa de reencontro com os amigos vai trazer algumas surpresas. No aeroporto, ela acaba trocando o celular dela com um outro passageiro e eles começam a se comunicar até que ele possa voltar para o Brasil para eles destrocarem os telefones. E tem todo um mistério em torno de quem seja esse homem que tá com o celular dela. É uma história bem doidinha, acontecem umas coisas meio irreais, mas também é um livro interessante ao abordar essa questão da importância de a gente valorizar as nossas amizades, mesmo que elas estejam longe. O terceiro livro que eu li foi Sol em Júpiter, da Lola Salgado, publicado pela Harlequin, e eu gostei muito desse livro. Ele fala sobre a Sol, que é uma youtuber, e a vida dela, que ela mostra no Instagram, nas redes sociais, é muito diferente da vida real, dos problemas reais que ela enfrenta. E ela vai conhecer o Júpiter, que é um cara que tem uma vibe mais tranquila, que é bem diferente dela. Então, eu tive o meu primeiro contato com a escrita do Stephen King em A Incendiária, lançado nessa coleção nova pela Suma da Biblioteca Stephen King. E ele fala sobre um pai fugindo com a filha. A filha tem o poder de fazer fogo, de tacar fogo nas coisas. Já ele, depois que foi voluntário numa atividade da faculdade, acabou tendo uma espécie de poder meio que de hipnotizar as pessoas, uma coisa assim. Não vou falar muito sobre esse livro, porque vai ter resenha dele aqui no canal. E eu digo pra vocês que vale muito a pena ler. Quem tem receio de que seja um livro de dar medo, não é. É um suspense, não é um livro de terror esse aqui. Aí eu peguei um livro de poemas, o Poemas ao Desabrigo, do Raul de Taunay, publicado pelas 7 Letras. Também é fininho. Ele é diplomata e os poemas dele passam essa sensação de alguém que já viu vários lugares, que já viu várias coisas diferentes na vida. Tem vários tipos de poemas, vários formatos. E para quem gosta de poesia, é uma boa recomendação, também já tem resenha no blog. Minha próxima leitura foi O Mal de Lázaro, do Krishna Monteiro, publicado pela Tordesilhas. E eu comecei esse livro aqui sem expectativa nenhuma e eu terminei achando a
história, a leitura sensacional. É muito interessante a forma como o autor usa as palavras. A história é narrada por uma mulher que a gente não sabe um nome. E ela acompanha Lázaro, um homem que trabalhava num matadouro. Essa não era a vida que ele queria, mas foi a vida que foi imposta a ele. E quando ele saía desse matadouro, o que ele gostava de fazer era desenhar. Vocês talvez se lembrem do Lázaro da Bíblia, que é um... Temos dois Lázaros, eu acho. Um que tinha lepra e um que foi ressuscitado por Jesus. E esses dois Lázaros têm alguma ligação com o personagem desse livro aqui, e é uma leitura sensacional que eu recomendo muito. Aqui no canal já tem resenha sobre a parte que falta Encontro Grande O, do Shel Silverstein, publicação da Companhia das Letrinhas. Esse foi um livrinho que eu peguei despretensiosamente para ler para minha sobrinha, e quando eu vi eu já estava super emocionada com a leitura. Loucamente Sua, da Raquel Gibson. Era o meu livro, acho que de maio, para o meu desafio de desencalhar 12 livros em 2018. Ele fala sobre uma mulher que volta para a cidadezinha, onde ela passou boa parte da vida, para o enterro do padrasto, e ela descobre que para ela herdar a herança, ela vai ter que passar um ano na cidade, enquanto o filho bastardo do padrasto dela, para herdar a herança, não pode se envolver com ela. Mas por que ele se envolveria com ela se eles brigaram a vida toda? Isso foi justamente depois de uma confusão com ele que ela saiu da cidade. Isso é o que a gente descobre durante essa leitura aqui. Não foi tão divertida quanto eu esperava, mas foi uma boa leitura. Querida Jane Austen, uma homenagem, é uma coletânea que reúne artigos e contos das autoras Cacá Smith, Júlia Ventura, Luciana Viter, Mara Soff, Moira Bianchi, Nayara Aimee, Raquel Cavalcante, Tânia Picon e Vânia Nunes. Foi organizada pela Caterine Salles e tem prefácio de Adriana Salles. É uma publicação da BES pelo selo Leque Rosa, em homenagem aos 200 anos de falecimento da Jane Austen. E ele traz contos que alguns são inspirados, são releituras de livros da Jane Austen, e outros são continuações de livros dela. Por exemplo, o que aconteceria com o Mr. Darcy se ele perdesse a memória depois do casamento e se visse casado com Elizabeth, sendo que eles eram tão diferentes. Essa é a premissa de um dos contos. Foi um livro onde eu não consegui escolher um conto favorito, porque todos são muito bons. Eles não são curtinhos, então deu para desenvolver bem as histórias. E eu tenho certeza que mesmo quem não leu nada da Jane Austen ainda, como foi o meu caso, vai se encantar ao ler esses contos aqui, baseados e inspirados, homenagens às obras dela. E eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, foi um dos meus favoritos do mês. Dando continuidade à leitura da série As Quatro Estações do Amor, eu li o segundo livro, que é Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas. Assim como o primeiro livro, eu também gostei muito do segundo, ainda que o primeiro seja meu favorito. Aqui a gente vai conhecer o Marcus, o Lord Washcliffe e a Lilian Bowman, que ela veio dos Estados Unidos. Os pais querem que ela encontre um marido aristocrata. Ela é bem rica, a família dela. E o Marcus, ele gostaria de uma esposa bem diferente da Lilian. Mas eles vão acabar convivendo um tempo na propriedade dele por causa de um evento que está tendo lá. E a gente vai ver como essas duas pessoas de temperamento forte vão desenvolver um romance. Uma Família Feliz, do David Saffer, publicado pela Planeta. Era o livro que eu deveria ter lido em abril, no Desencalhando 2 livros em 2018, mas eu só fui ler em maio. É um livro bem divertido, um pouquinho mais adulto do que eu imaginava. Ele fala sobre uma família que não estava muito bem, acabou sendo amaldiçoada por uma bruxa, e o menino virou lobisomem, a adolescente virou uma múmia, o pai virou Frankenstein e a mãe virou uma vampira, e eles vão passar por muitas aventuras se quiserem voltar ao normal. Também gostei e recomendo.
E dos 4 livros que eu tinha escolhido para ler durante a maratona literária de outono, foi o único que eu finalizei a leitura. No penúltimo dia do mês, eu peguei A Perversa, da Tarryn Fisher, publicação da Faro. Ele é o segundo livro da trilogia Amor e Mentiras. O primeiro é Oportunista, que eu já tinha lido há algum tempo. E eu comecei a ler ele e eu consegui terminar no dia seguinte, de tão envolvente que é a história. A gente vai conhecer a visão da Leia sobre os acontecimentos de A Oportunista e também vamos ver ela tentando manter o relacionamento dela com o Caleb. A autora conseguiu me fazer gostar muito do livro da vilã dessa trilogia, entre aspas, porque ninguém é bonzinho nessa trilogia, ninguém é santo. Então, esses daqui foram os 12 livros que eu li em maio. Eu fiz ótimas leituras, recomendo todos eles. O que já tem resenha, o link vai estar aí na descrição para vocês saberem mais. Como eu já comentei aqui no canal em um vídeo anterior, eu comprei um Kindle, tem um vídeo sobre ele, sobre as minhas primeiras impressões. E eu confesso que eu acabei me distraindo um pouco com ele, olhando uns e-books ou outros. Alguns dias eu acabei ficando realmente cansada e acabei não lendo. Mas eu acho que daria sim para eu ter lido os 3 livros restantes que ficaram faltando, que eu não consegui ler, que estavam na meta da maratona. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu acho que vai ficar um pouquinho grande, mas é que eram muitos livros. E me contem aí nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses livros. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau!